Olá, gente, espero que vocês se encontrem todos bem. Aqui está um calor enorme, enorme, não digo enorme, nada comparado com o Brasil ou até mesmo com Portugal, mas para aquilo que eu estou habituada está calor. Por isso, se vocês virem que eu estou a transpirar e isso tudo, ignorem, por favor. O que é que eu vou falar aqui neste vídeo? Vou falar acerca de autismo, nomeadamente autismo nível 1, que é o autismo de alto funcionamento, que é aquilo que antigamente as pessoas chamavam de Asperger. Só que hoje em dia decidiram colocar o Asperger como autismo. Eu, pessoalmente, não concordo muito. Ok, é uma parte do autismo, mas eu acho que as pessoas deveriam continuar a chamar de Asperger. Porquê? Porque muita gente não entende o que é o autismo, não sabe que existe o autismo, tem sim, as pessoas autistas têm um certo comportamento, mas não entendem bem o espectro do autismo, não entendem bem os sintomas, pronto. Ou seja, quando alguém diz que é autista, as pessoas pensam que esse autista vai se comportar que nem o nível 2, de uma forma muito estranha, de uma forma muito que as pessoas não gostam de ver, que vai estar ali como os autistas, que não entende as coisas porque é autista, e, e acham que a pessoa, como é autista, não tem capacidades para viver de forma independente. E muitas vezes os Aspergers, quando dizem que são autistas, as pessoas julgam desta forma: ok, é autista, então não consegue ser independente, não consegue trabalhar, não consegue fazer uma vida normal, não consegue se comportar de uma forma normal, o que muitas vezes é errado. Por isso é que eu acho injusto chamarem o Asperger de autista. Entendem? Porque as pessoas não conseguem diferenciar, mesmo que o autista diga: eu sou autista de alto funcionamento, sou nível 1, as pessoas ficam sempre naquela, mas não me parece. Tanto que muitas vezes os Aspergers, ou seja, autistas de nível 1, eles acabam por não terem empregos, acabem por perder oportunidades de emprego, de trabalho, etc., porque dizem que são autistas. Eu acho isso muito injusto, porque temos montes de pessoas que são, nem todas, mas temos montes de pessoas que são Aspergers, que são autistas de nível 1 e são super inteligentes, super conseguem perceber muito bem as coisas. Mas as pessoas não dão oportunidade para eles. Temos o exemplo do... Alguns têm oportunidade, alguns conseguem mostrar essa inteligência, esse lado genial deles, se calhar porque nunca dizem que são autistas, e conseguem demonstrar isso, como por exemplo temos o caso do Elon Musk. Às vezes ele é um bocado tolinho, né? Pronto, tem aquela situação, mas não podemos negar que o homem é realmente um gênio, que ele é genial. O Elon Musk é genial naquilo que faz, no trabalho que faz. Dizem também que o Einstein também era Asperger, mas pronto, não sabemos muito bem ao certo se era ou não. Então, quais são algumas características que eu considero que sejam as mais evidentes em relação aos Aspergers? Portanto, eu vou chamar os autistas de nível 1 do alto funcionamento, eu vou chamá-los de Asperger, ok? Só para diferenciar dos restantes autistas dos outros níveis de autismo. Então, características que eu considero mais evidentes, mais importantes, se calhar, em Asperger são a sensibilidade sensorial. Aspergers têm uma grande sensibilidade a ruídos, luzes, sabores, certas comidas eles não conseguem comer, cheiros também não conseguem muito bem tolerar cheiros, certas roupas, certos tecidos, os Aspergers não conseguem tolerar na pele porque são muito sensíveis. Em termos de sensoriais, eles são muito sensíveis a certas coisas. Luzes, a certas luzes fortes, até mesmo cores.
certas cores são muito fortes para os Aspergers. Os Aspergers têm dificuldade em se expressarem emocionalmente. Se vocês falarem com um Asperger acerca de coisas que lhes interessa, vulcões, abelhas, peixes, os astros, o espaço, os planetas e etc. Nossa, vocês têm ali conversa para 3 horas com um Asperger. Agora, emocionalmente, os Aspergers não conseguem se expressar bem, não conseguem falar bem das suas emoções, porque eles parecem ser um pouco robóticos, um pouco frios, mas não são. Os Aspergers têm muita emoção pelas pessoas. Os Aspergers têm vários tipos de emoções, tanto positivas como negativas, mas eles não conseguem expressar isso muito bem de forma verbal. A não ser que seja uma pessoa com quem o Asperger já esteja há muitos anos, no sentido um parceiro ou uma parceira com quem já vive há muito tempo e tem grande confiança, aí sim os Aspergers conseguem se manifestar melhor. Os Aspergers são muito focados a aprender as coisas, a aprenderem coisas do seu interesse, são muito focados nisso, e os Aspergers seguem muitos padrões. Eles seguem padrões, ou seja, eles veem padrões na sociedade, na história, e eles entendem isso muito bem. Até mesmo padrões de comportamento, os Aspergers conseguem perceber isso. E eles também seguem uma rotina, também gostam muito de seguir uma rotina. Uma coisa que os Aspergers, que eu noto que os Aspergers fazem muito, eles olham muito para uma pessoa, eles ficam ali, ou são capazes de olhar muito para uma pessoa, olham de alto a baixo, de forma que as pessoas ficam constrangidas, sentem um certo desconforto quando o Asperger começa a olhar para eles de forma muito focada ali, mas não levem isso a mal. O Asperger simplesmente está ou está a ver a tua roupa, está a tirar ideias da tua roupa, da tua maquilhagem, do teu corte de cabelo. Não é por mal. O Asperger muitas vezes está a olhar e a pensar: será que aquele corte de cabelo me fica bem? Será que aqueles brincos me ficam bem? Mas eles não conseguem olhar discretamente, eles olham muito para a pessoa, mas não é o tempo todo. Os Aspergers também têm a tendência para se sentirem sobrecarregados quando lhes são exigidas muitas coisas, quando lhes tiram o foco, a sua atenção de algo que eles estão a fazer. Os Aspergers sentem-se muito sobrecarregados e conseguem ficar chateados, amuados, conseguem mesmo entrar refilar contigo, mas porquê é que me estás a interromper? Porque eles têm aquele foco, e se alguém os interrompe assim de forma brusca, principalmente para pedir algo ou para fazer uma pergunta boba ou para pedir algo bobo, os Aspergers sentem-se muito sobrecarregados com isso. Porquê? Porque os Aspergers têm um grande sentido de justiça. Os Aspergers, eles perguntam muito se uma certa instrução, se tu deres uma instrução a um Asperger, os Aspergers vão perguntar: será que isto faz sentido? Será que esta instrução faz sentido? Será que eu devo fazer isto? Será que isto é justo? Apesar de eles não expressarem os seus sentimentos muito bem, eles entendem, eles têm altos valores morais, os Aspergers. Mesmo eles parecendo serem pessoas frias, robóticas, os Aspergers têm um grande sentido de justiça e de moralidade. Contudo, dentro do autismo, dentro do espectro do autismo, os Aspergers são capazes de ser os mais difíceis de diagnosticar. Eu acho que eles são mesmo os mais difíceis de diagnosticar. Porquê? Porque eles se parecem com pessoas normais. Só mesmo quando uma pessoa começa a prestar mais atenção é que percebe que há ali algo que não é muito normal, que se diferencia de pessoas normais, de pessoas neurotípicas. E esta dificuldade em diagnosticar um Asperger está mais presente nas mulheres. Os homens Aspergers não disfarçam mais não disfarçam tanto as suas características.
Porquê? As mulheres Asperger têm mais tendência a disfarçar os seus sintomas porque a sociedade espera que as mulheres sejam mais emotivas, mais extrovertidas, mais sensíveis, e então as mulheres Asperger, elas mascaram muito mais os seus sintomas do que os homens Asperger. E como é que isto acontece? Então, o autismo não é uma incapacidade muito evidente, porque tem a ver com mais algo do foro psiquiátrico e psicológico. Então, não é uma incapacidade física. Então, o autismo, quando a criança nasce e começa a desenvolver ali nos seus primeiros anos de vida, os médicos conseguem ver alguns sintomas de autismo, mas não conseguem ao certo dizer se é autista. Não sei, quando a criança começa já a falar e ou chegar àquela fase que deveria falar, mas não fala. Então, mas o médico não consegue perceber muito bem nos primeiros anos de vida. Então, os médicos, hoje em dia já não acontece tanto, mas aqui há um par de décadas atrás, as coisas se calhar aconteciam mais desta forma, que o médico dizia à família, aos pais: olha, a criança está um bocado atrasada no desenvolvimento, mas não conseguia perceber bem que aquilo era autismo ou que era Asperger. Dizia: a criança está atrasada no desenvolvimento. E certas famílias entendem a situação e acabam por investir na criança, tentando ser mais pacientes, tentando ensinar mais, dando mais oportunidades de vida. Outras famílias olham para a criança e pensam: ok, se a criança tem um atraso, então a criança é atrasada. Não vale a pena estar a investir, porque o médico diz que a criança está atrasada ou que a criança é atrasada. Não vale a pena estar a investir na educação. Não vale a pena estar a investir no desenvolvimento desta criança. Vamos educar a criança de forma mais automática, tentar-se parecer normal, de forma a aprender coisas básicas da vida, e não vamos dar grandes oportunidades, porque não vale a pena. A criança é atrasada, não vai aprender essas oportunidades. E isto é um grande erro, principalmente e mesmo nos autistas. Há autistas de nível 2 que conseguem ser independentes se forem bem ensinadas. Mas muitas vezes nos Aspergers isto é errado, porque os Aspergers, apesar de terem aqueles sintomas um pouco socialmente estranhos, os Aspergers conseguem se desenvolver de forma a terem uma competência muito grande na vida, porque eles conseguem ser muito inteligentes. Então, estas famílias que não dão tantas oportunidades aos Aspergers, que não dão tanta dedicação aos Aspergers, o que é que eles começam a fazer? Começam a impor regras na criança de forma a que a criança aprenda de forma automática, sem entender. Ok, por exemplo, a família é capaz de dizer a uma menina Asperger: olha, tens de colocar este vestido cor-de-rosa, porque tu és uma menina, tens de vestir de forma cor-de-rosa, etc, etc. Sem explicarem ao certo. E depois a menina Asperger conhece o vestido, já usou o vestido antes, mas não gosta por causa do tecido, que lhe faz confusão na pele, por causa da cor, que é uma cor um cor-de-rosa fluorescente, e magoa os olhos da menina Asperger. Só que a menina não consegue explicar bem isso, ou mesmo que explique, às vezes os pais pensam: mas não tens que fazer, não sejas rude, não sejas arrogante, não sejas mal-criada, tens que obedecer à gente, somos os teus pais, etc, etc. E então é aqui nesta fase que as crianças começam a se calar. As crianças Asperger começam a calar-se e a serem mais introvertidas ainda, porque os Asperger têm uma grande tendência para serem introvertidos. Então,
Mas a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo para a fase adolescente e, e não. E quando o povo tem. Porque pois o povo, mesmo família mais afastada, amigos e tudo, tentam impor regras porque acham que porque a criança é. Porque a criança é atrasada, tal como o médico descreveu, que tentam agir com a criança falam de forma muito bebezada, olá, não sei o quê, não sei o que mais, e às vezes a criança Asperger fica a olhar, porque é que este cara está a falar comigo assim? E então a criança Asperger simplesmente quer ser tratada de forma normal, e às vezes a criança Asperger quer aprender coisas acerca dos planetas, acerca dos oceanos, acerca do planeta, acerca de outros planetas, do espaço, porque as crianças Asperger adoram este tipo de coisas. E os adultos e outras pessoas não explicam, porque acham. O médico diz que a criança é atrasada, não vou ensinar. E aí a criança Asperger revolta-se e fica revoltada, etc. E, e depois é assim, quando a criança, perdão, quando a criança Asperger se sente demasiado sobrecarregada, a criança começa a fazer birras, porque está sobrecarregada, não a deixam em paz, faz isto, faz aquilo, depois a criança pensa, mas eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo, eu quero ver a televisão, quero ver aquele documentário dos animais, quero ver estas coisas. A criança sente-se sobrecarregada e faz birra, e os familiares, os amigos começam a dizer és uma arrogante, és mal educada, és mal criada, começam a tratar mal a criança Asperger, porque querem impor regras na criança Asperger. E o que é que acontece? A criança, ao crescer e ao ir para a fase adolescente, começa a adotar uma postura, e depois tem outra situação, que crianças e adolescentes Asperger gostam de ir ter com os seus amigos e com as suas amigas e falar acerca dos astros, falar acerca da natureza, como é que os vulcões funcionam, como é que as coisas funcionam, e os meninos normais pensam, porque esta aqui pensa que sabe mais que os outros, que pensa que é muito inteligente, tem a mania, que mais uma vez crianças Asperger são criticadas. E então dá-se uma reviravolta que as crianças Asperger, quando são demasiado criticadas, acabam por começar a mascarar os seus sintomas, as suas características do autismo, do Asperger, e começam a fingir que são pessoas normais, ou começam a tentar demonstrar empatia para com as outras. É assim, os Aspergers têm empatia, eles gostam das pessoas, mas não o demonstram tanto. Mas começam a demonstrar mais empatia, mais a tentar perguntar mais acerca dos outros, mais a tentar saber se as outras pessoas estão bem, se estão mal. Mas como fazem isto de forma muito exagerada, ou seja, se parecem muito bonzinhos, muito atenciosos, o povo normal, o povo neurotípico, acha isto estranho, né? Ou pensa, esta agora está a fingir que é simpática, está a fingir, aquele cara está a fingir que é legal e coisas assim. E porquê que os Aspergers mascaram e fingem a serem pessoas normais? Para serem aceitos dentro da sociedade, para pararem de ouvirem críticas, para pararem de serem rejeitados e de serem marginalizados na sociedade, principalmente para com os seus amigos, com a sua família. Eles mascaram os seus sintomas, tornam-se pessoas super queridas, super fofas, de forma muito exagerada, para serem aceitos, para evitarem o criticismo. E é desta forma que os Aspergers se tornam codependentes e se tornam aquele tipo de pessoas que querem agradar a todos. E é desta forma que os Aspergers atraem narcisistas.
os Asperger, ao serem demasiado criticados, ao serem demasiado marginalizados, eles entram em depressão, tentam se isolar, e então é aí que começam a mascarar os seus sintomas para serem aceitos na sociedade. E às vezes basta ouvir um pouco, às vezes os Aspergers têm muita coisa para ensinar, muita coisa interessante. É uma questão de dar atenção e um pouco de atenção a eles. Às vezes a gente consegue aprender muitas coisas com os Aspergers e sem ter que ouvir um documentário ou ler um livro, uma coisa assim. Eles conseguem ser super interessantes, só que muita gente prefere falar acerca das telenovelas, prefere falar acerca do Big Brother e coisas assim. Pronto, o Asperger também tem que perceber que não se pode dar bem, não pode ser bem aceito por toda a gente. Mas pronto. Então, quando eles entram nesta depressão e começam a mascarar os seus sintomas, é aqui que os narcisistas começam a olhar para os Asperger, e até mesmo para autismo nível 2, talvez, ou começam a olhar para eles como vítimas. E quando o narcisista conhece um Asperger, ali todo fofinho, todo querido, todo atencioso, os narcisistas começam a fazer bombardeamento de amor, começam a espelhar o comportamento do Asperger para conquistarem o Asperger e é aí que o Asperger pensa, finalmente eu encontrei alguém que me aceita como eu sou, eu encontrei alguém que me ama, quando na realidade é um narcisista que está a tentar angariar uma vítima. Infelizmente estas coisas acontecem, mas o Asperger está ali a pensar, oh, nossa, encontrei alguém que me ama, alguém que me aceita como eu sou, alguém que consegue ver o meu lado bom, o meu lado positivo. Mas pronto, e depois é desta forma que os Aspergers, pessoas autistas, caem muitas vezes em relacionamentos com narcisistas. É claro que nem toda a gente que está em relacionamento com narcisista é Asperger ou é autista, mas isto é uma situação que acontece muitas vezes. E muitas vezes as pessoas nem são devidamente, os Aspergers não são devidamente diagnosticados, têm aquele parecer do médico quando eles eram bebés, mas muitas vezes os Aspergers só na fase adulta, quando depois já terem filhos e terem um casamento e isso tudo, só aí é que os Aspergers são diagnosticados. Porquê? Porque têm um esgotamento, porque têm problemas, muito stress, um problema nervoso. Eu vi um vídeo de uma situação de uma mulher que foi, porque depois é assim, lá está, como tem o mascarar das coisas, é preciso um psiquiatra com um bom entendimento em autismo para perceber que aquela pessoa é autista ou que é Asperger. Portanto, eu vi um vídeo de uma senhora que foi ao médico às urgências, já estava a sentir muita dor e estava sobrecarregada e estava em pânico, muito chateada, etc. E só aí a enfermeira é que parou e pensou: espera, tu és autista? Tu estás a ter um esgotamento de autismo, um burnout de autismo, tu és autista. Então ela foi encaminhada para a psiquiatria e então recebeu então o diagnóstico de autismo. Isto já quando quando tinha 2 ou 3 filhos, casada, vida ali bem orientada. Mas como ela passou o tempo todo a disfarçar os seus sintomas, nunca ninguém conseguiu perceber ao certo, que analisá-la devidamente, de que ela era autista. E então, quando os autistas entram em relações com narcisistas, muitas vezes acontece que eles depois casam e têm filhos e depois o autista sabe que está numa relação abusiva, mas não consegue sair dessa relação abusiva. Alguns saem, alguns pensam, nossa, eu não estou para aguentar isto, vou-me embora. Mas muitos ficam na relação abusiva porque acham que mais ninguém vai gostar deles. Infelizmente é assim.
Então, o que é que acontece? Eles casam, têm filhos, têm uma família e muitas vezes, porque o autismo é hereditário, é genético, e muitas vezes a criança autista que nasce dentro dessa família acaba por ser o bode expiatório da família. Porquê? Porque é diferente, é autista, é mais sensível, tem mais sentido de justiça, é mais calada, é mais introvertida, e então a criança autista dentro da família acaba por ser o bode expiatório. A criança normal, ou dita mais normal, acaba por ser criada e desenvolvida como o filho dourado. E, gente, isto é basicamente como os autistas ou os Aspergers e os narcisistas se relacionam, e como os Aspergers ou os autistas caem numa relação com o narcisista. É claro que os autistas, os Aspergers, eles não são burrinhos, eles percebem que estão numa relação abusiva, e muitos deles saem da relação e não aguentam mais, mas por se tornarem codependentes. Atenção que nem todos os Aspergers se tornam codependentes. Muitos deles são criados de forma normal, apesar da condição, são criados de forma normal e não se tornam muito codependentes, ok? Mas muitos Aspergers, principalmente aqueles que são criados numa família onde já existe o narcisismo, eles tornam-se codependentes, e eles acabam mais tarde por entrarem a relacionamentos abusivos com narcisistas ou com outro tipo de pessoa que é abusiva. Portanto, gente, basicamente isto é o que eu tenho para dizer. É claro que os Aspergers também conseguem ser manipuladores, mas é assim, se fizermos a distinção entre a manipulação dos Aspergers e a manipulação dos narcisistas, é assim, a manipulação dos Aspergers é um passeio no parque, né? Porque os Aspergers manipulam porquê? Porque eles se sentem sobrecarregados e podem manipular, dar ali uma mentira, fazer alguma manipulação para não terem que fazer aquela tarefa, para não terem que lavar os pratos porque têm gordura e têm aquela sensibilidade sensorial, não gostam de tocar na gordura. Eles conseguem ser manipuladores neste aspecto, mas não no ponto de destruir a vida de alguém, a não ser que vocês coloquem o Asperger de tal forma chateado que o Asperger vai entrar num esquema para tentar destruir a tua vida. Mas é assim, é preciso uma pessoa abusar muito do Asperger para o Asperger chegar a este ponto. Portanto, é assim, muitos Aspergers ou autistas saem dos relacionamentos com os narcisistas, mas infelizmente muitos ficam e acabam por se adaptarem a essa vida abusiva com o narcisista e por se adaptarem, pronto, por se acostumarem a isso, e infelizmente continuam nesse tipo de relações. Eu hei de fazer um vídeo a falar sobre a genética dentro do autismo, como é que não é ao certo como o autismo é passado geneticamente, mas é uma hipótese que as pessoas têm andado a descobrir e a averiguar, embora não se fale muito nisto, não entendo porquê, mas pronto, não falam muito nisto, mas é de fazer um vídeo a falar sobre isso. E eu sempre fui da opinião de que o narcisismo não é genético, que é ambiental, que os narcisistas tornam-se narcisistas por causa da educação que recebem e do ambiente em que se encontram. Contudo, eu começo às vezes a perguntar e a tentar pesquisar se o narcisismo é genético ou não. Talvez eu consiga fazer um vídeo a falar sobre isso. Vou tentar. Mas deixem aí comentários acerca de dar a vossa opinião acerca de se vocês são Asperger, que já tive pessoas autistas ou Asperger fazer comentários e adorei. Mas deem a vossa opinião.
hum, o que vocês entendem sobre o assunto, o que já perceberam, ou se conhecem pessoas Asperger ou autistas, falem sobre isso, tá bom? Que eu quero. Gosto muito de ver os vossos comentários, adoro. Gente, muito obrigada por assistirem e muitos beijos para vocês. Subscrevam, deixem o like e até um próximo vídeo. Tchau, beijo.